Glória a Deus. Aleluia. Boa noite e paz seja com todos. Eu dei uma configuração no microfone e eu acho que agora ele está indo, agora ele está funcionando. Graças a Deus por isso. Claro que todos estão vendo, né? A iluminação é culto gravado por causa de compromissos, tudo mais da família na igreja e tudo, e nós decidimos há algum tempo, já comunicamos várias vezes em vários cultos, em várias gravações, que nós faríamos gravado para que toda a família participe do culto ao vivo e, quando não há possibilidade, nós colocamos palavra e oração sem falta, mesmo gravado. Amém? E eu vou começar do começo, claro, dízimos e ofertas. Isso não é uma obrigação do crente, não é uma coisa de medo do crente. Dízimo e oferta é muito simples, é amor e fidelidade a Deus. Muito simples. Se você ama, eu falo sempre, você é fiel. Você é fiel porque ama. E quem mais pode ser amado do que o Senhor, que perdoou os nossos pecados, nos salvou e nos quer vivendo no céu? Quem mais? Dízimo e oferta é uma parte da demonstração do amor a Deus. A presença no culto, a leitura da Bíblia, a oração, o amor ao próximo, que é mandamento, paciência, longanimidade, tudo mais. Dízimo e oferta também. Essa é a parte material. Então, quando nós devolvemos o dízimo e entregamos a oferta, é a parte que nos cabe do compromisso. Porque o Senhor, a parte dele, ele faz. Sempre faz. Então, você que me ouve e assiste, cumpra a sua parte. Firmou o compromisso do dizimista e ofertante? Cumpra a sua parte. Amém? Feche os seus olhos. Tendo ou não alguma coisa em sua mão, participe da oração. Erga sua mão, feche os olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti. Deus Santo, forte e poderoso, Senhor da glória. Nós glorificamos o Teu nome porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem provido em nossa vida. Por isso agradecemos, Pai. Senhor, nós festejamos a possibilidade de devolver o dízimo e entregar a oferta. Com alegria, Pai, nós fazemos isso, porque é a nossa parte cumprida. Sabemos, ó Pai, porque o Senhor Todo-Poderoso cumpre sempre o que fala. E nós agradecemos a Ti a misericórdia. Pai amado, olha por aqueles que estão parados, desempregados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abre portas de trabalho, de emprego, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Hoje nós vamos conversar um pouco, uma coisa que tem me deixado alarmado. Um texto que me deixa preocupado. E hoje a gente vai dar um pequeno passeio pela Bíblia. São 3 livros que nós vamos visitar. O início, a introdução e a base da palavra está em Mateus 16, 5 a 12. Mateus 16, 5 a 12. Eu vou ler e preste atenção. E passando seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: Por que arrazoais entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens e de quantas alcofas, quantos cestos foram levantados? Nem dos 7 pães para 4.000 e de quantos cestos levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus.
Isso tem me preocupado muito nesses últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Os sinais que foram prenunciados por Jesus estão aí à nossa porta. Não precisa nem procurar muito, que aparecem em todo lugar. A preocupação que ando tendo, e isso eu já falei para algumas pessoas, já conversei com algumas pessoas, a tristeza de ver várias e várias igrejas introduzindo coisas que não são da Bíblia. Hábitos, manias, campanhas que não tem nada a ver com o Evangelho. Isso é muito triste, muito triste. Parece que a doutrina farisaica está multiplicando e o Evangelho, que seria necessário multiplicar-se, está sendo apagado. Coisas loucas, rituais estranhos, posturas esquisitas. Aí alguém vai falar assim: "E pastor, tá julgando, hein? Isso é pecado também." Eu não estou julgando a atitude. Eu fico preocupado com as consequências dessas doutrinas, desses hábitos passados. Sabe como a igreja primitiva, como os apóstolos, como os discípulos pregavam? Não tinha Bíblia. Eles contavam sobre Jesus, a história de Jesus, quem era Jesus, o que ele fez. Essa era a pregação. Só isso, era só Jesus. Só Jesus. Não tinha nenhum livro, só o Antigo Testamento. Para pregar, para aprender sobre Jesus, era só no contar de boca a boca. Nós temos a Bíblia em nossa mão, aí aparecem os estudiosos, os doutores, os intérpretes, os sei lá quem mais, os especialistas, que essa é a era dos especialistas, né? O especialista disse tal coisa, ninguém questiona. O especialista disse outra coisa, ninguém pergunta. Que é especialista, né? De repente ele é especialista em cabo de vassoura falando de foguete interplanetário. E ninguém pergunta qual é a especialidade desse especialista. Mas não é isso que a gente está falando agora. A preocupação é a invasão na Igreja de Cristo das doutrinas desse mundo, dos ensinos desta terra. Isso preocupa. Isso preocupa. Todos sabem que eu sou, assim, apaixonado. Deixa eu só mudar aqui a tela. Apaixonado pela obra de Deus na vida de Paulo. Todos sabem. Quem já me ouve, tenho várias biografias, é coisa maravilhosa. O trabalho e o agir de Deus na vida de Paulo. Onde ele pregava, nascia uma igreja. Mas não é isso que a gente vai tratar agora. Paulo saiu em viagens missionárias, todo mundo sabe disso. E uma delas ele chegou em Bereia. Lá em Atos 17, 10 e 11 fala assim: "E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim." Paulo, ele ficou admirado porque tudo que ele pregava era consultado, comparado, conferido nas Escrituras. Quais Escrituras? No Antigo Testamento até então. Que Jesus era filho de Deus, que o profeta falou sobre Jesus, que tudo que está escrito nas profecias Jesus cumpriu. E os bereanos conferiam na palavra, na Bíblia. Falando do nosso começo, a igreja pregava o que sabia e o que ouvia de Jesus. Nós temos a Bíblia. E hoje, as doutrinas dos fariseus, o fermento dos fariseus, tem entrado nas igrejas. E nós não estamos conferindo na Bíblia se o que tem entrado é de Deus, é bíblico. E o que a gente está fazendo então?
Nós temos o Antigo e o Novo Testamento em nossa mão. Temos no celular para fazer pesquisa. É só colocar uma palavra e o programa, o aplicativo, traz todos os versículos com aquela palavra. Olha que coisa extraordinária. Meu Deus, que coisa simples. E a gente está fazendo o quê? Nada. Deixando entrar qualquer coisa. Qualquer coisa. Porque o pastor famosão fez, está fazendo, está aplicando. É um absurdo isso. Um absurdo. E nós é que temos que tomar cuidado, porque é a nossa salvação que está em jogo. Quem quiser fazer e continuar fazendo, Deus tenha misericórdia dessa vida. Mas nós temos que, como os bereanos, conferir na palavra de Deus. Lá em 2 Pedro, tem uma profecia, vamos colocar assim para a gente entender, escrita naquela época, referindo-se ao hoje. 2 Pedro 2, de 1 a 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição, e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Parece que está falando de hoje, né? Eu tenho muitos amigos, eu tenho recebido vídeos alarmantes, preocupantes, absurdos de coisas acontecendo nas igrejas. Igreja brigando com a própria igreja, pastor brigando com pastores. É assim, é no mínimo absurdo, porque a Bíblia ensina outra coisa. E nós já fomos chamados a atenção pela palavra. Tudo que você ouvir na igreja, filtre pela palavra de Deus. Passa uma medida, uma régua, pela palavra de Deus. Porque vai ter muita gente pregando Genésio como se fosse Jesus. E isso não leva para o céu. Porque só se chega ao Senhor, só se chega ao Pai, só se chega ao céu por Jesus. Não tem outro caminho. Não existe outra maneira, nem outra forma. Não existe especialista que te leve para o céu. Só Jesus, Cristo Senhor. Então, preste atenção em tudo o que é pregado. Até naquilo que eu esteja falando. Vai conferir na Bíblia se eu estou falando certo. Porque às vezes eu posso cometer erro. E não pode ficar no seu coração isso. Mas compare na Bíblia. Por isso que eu insisto tanto desde o começo do meu ministério. Leia a Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Às vezes nós sabemos muito mais de, como falava a mamãe, de cor e salteado, uma música do mundo, diálogos de um filme. Fazemos parte de um teatro na escola, profissional ou não, decoramos as falas. Mas a Bíblia é tão complicadinho. A Bíblia é tanta coisa escrita. Nós temos a cara de pau, perdão da expressão, de falar isso. Leia a Bíblia. Conheça a palavra de Deus. A palavra de Deus não nos deixa enganado. A palavra de Deus nos liberta. A palavra do Senhor é tudo. É tudo. Então preste atenção no que está sendo pregado, falado de púlpito. Porque os falsos profetas, doutrinadores enganosos, eles vão aparecer e aparecer muito, muito. Presta atenção, toma cuidado. Se apegue a Jesus, se apegue às palavras de Jesus. Presta atenção, pegue a Bíblia, leia, compara com o que você está vendo e ouvindo. E fique sempre com a Bíblia. Fique sempre com a palavra de Deus. Mesmo que seja um famosão pregador, viu? Fique sempre com a palavra de Deus. Bem? Vamos para a oração. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós glorificamos a Ti.
Senhor, nós sabemos que nesse mundo existem tantas doutrinas, tantos ensinos. Pai amado, vários e tantos se parecem com a verdade, se assemelham com a verdade, mas não são verdades. A única verdade é o que o Senhor fala. O Senhor não erra, não se contradiz, não se engana, não fala besteira, não tem palavras inúteis. O Senhor é Deus Todo-Poderoso, Jesus é o Senhor Todo-Poderoso. E tudo que Ele falou é útil na nossa vida. Até mesmo a correção, a chamada de atenção. Senhor, que nós possamos ter contato com a Tua Palavra, dedicação para a Tua Palavra, leitura da Tua Palavra. Senhor, nós clamamos a Ti, Deus. Não nos deixe enganado nesse mundo, cheio de ciência e de conhecimento. Não nos deixe enganados, Pai. Mostra-nos aos olhos e ouvidos quando a heresia está sendo falada, quando a pregação não é do Evangelho de Cristo. Senhor, nos mostra, nos acende o sinal. Deus amado, nos chama a atenção para isso, para que não venhamos a nos perder e nem a nossa casa. Senhor, que nós possamos comparar na Tua Palavra a verdade, conferir a verdade, que nós possamos, Senhor, ver que o que é pregado, ministrado, falado é bíblico. E aquilo que não for, que nós venhamos a recusar, que nós não venhamos a receber em nosso coração e nossa mente, para não perdermos a salvação. Senhor, então nos ajuda pelo Teu Santo Espírito a reconhecer, em nome do Senhor Jesus Cristo, o bíblico daquilo que não é. Mas para isso temos que conhecer a Tua Palavra. Então nos dá, Senhor, força, coragem, interesse, disposição para ler a Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Pai, a lembrar de tudo o que lemos e guardamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai amado, tem misericórdia da nossa vida, misericórdia, meu Pai, da nossa família e familiares. Senhor, tem misericórdia de nós que precisamos, misericórdia desse mundo que está desesperado. Senhor, tem misericórdia de toda a vida, de todas as pessoas, Pai. Restaura, Senhor, famílias. Cura, Senhor, doentes. Coloca de pé o caído. Traz para o caminho o perdido. Senhor, tem misericórdia em nome do Senhor Jesus Cristo de todas as pessoas. Socorre-nos, Pai, porque só o Senhor é quem pode. Ajuda-nos, Senhor, porque só Deus Todo-Poderoso consegue. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Até o próximo culto. Paz seja com todos. Glória a Deus. Glória a Deus.